em João, Evangelho de João, capítulo 6, versos 16 a 21. Jesus anda por sobre o mar. Tantos louvores hoje falaram sobre o mar, sobre a tempestade. A gente nem combinou, mas foi bem dentro do tema da aula, os louvores que cantamos nessa manhã. Esse texto ele é repetido em 3 evangelhos. Não é aquela tempestade que Jesus estava dormindo no barco, que ele acalmou os ventos, acalmou o mar. Não é aquela, é outro momento, talvez outra tempestade, talvez uma tempestade menor, mas é outro milagre que Jesus fez. Ele é o bom pastor que conduz as suas ovelhas aos pastos verdejantes. Quando ele alimentou ali uma grande multidão, mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, ele conduz o seu povo aos pastos verdejantes, como ele também conduz as águas de descanso, como é o caso aqui. Ele parou a tempestade, deu descanso mais uma vez. Todos nós passamos por lutas, tribulações, tempestades na vida. O livro de Tiago vai falar isso logo no início, que há um propósito de Deus nas tempestades, nas tribulações, no sofrimento. A alegria do Senhor é possível na hora da tempestade. Deus está nos santificando, de tal forma que estamos nos tornando maduros. É pedagógico, é um livramento de Deus. Quando Deus nos dá, às vezes, uma tempestade, a gente, às vezes, se desespera, a gente, às vezes, acha que é o inimigo, deixa que é Deus dando um grande livramento, como foi aqui. Nós vamos ver. A gente que se desespera, é o inimigo, vamos repreender, deixa que é Deus, deixa que é Deus. Então, é importante a gente entender isso. O mar, ele tem um controle do mar, das ondas. Vamos ler esse evangelho, depois leremos também Mateus, que tem alguns detalhes a mais, na mesma história. Ao desembarcar, ou melhor, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Voltemos o verso 20, por favor. Deixa eu ver se é o 20. Isso. Vamos ler juntos esse verso. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Um outro texto paralelo, Mateus, agora, capítulo 14, 22 a 38. Marcos também cita, mas a gente vai ler só esses dois. Mateus 14 tem alguns detalhes que Mateus colocou e João não quis colocar pela orientação do Espírito Santo. Cada um colocou no Evangelho de acordo com o propósito que Deus tinha orientado, de acordo com a pesquisa, de acordo com a vivência, com aquilo que Deus orientou a cada um dos evangelistas colocar. Então, 14, verso 22. Jesus anda por sobre o mar. Diz assim, alguns detalhes a mais. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado,
enquanto ele despedia as multidões. Veja só, aqui já há um detalhe bem interessante. Lá no texto de João, era como se os próprios discípulos tivessem tomado a iniciativa de vamos, já é tarde, vamos para o barco, vamos sair da multidão, porque eram dias a multidão seguindo Jesus. Vários milagres, as bem-aventuranças, Jesus ensinou, tantos outros ensinos, então aquela multidão ali, às vezes ele precisou alimentar, ele curou, fez milagres. Então, nesse momento, a multidão tinha visto o milagre da multiplicação dos pães e estava empolgada, agitada, querendo fazer de Jesus rei, à força. Querendo fazer Jesus rei, chegou a hora, nós vamos lutar e ele vai ser rei. Jesus foge da multidão. Ele não queria ser rei ali pela força do homem. Era como se tivesse chegado a hora. Quem sabe Pedro agora vai ser um líder político. Quem sabe... Né? Licença aqui, irmãos, deixa eu jogar esse casaco. Então, obrigado, Dandinha. Então, Jesus está ali livrando os discípulos daquela tentação que parecia gloriosa. Chegou a hora, a gente sofreu tantos mártires, mas agora a gente vai ser político, agora a gente vai ser a libertação de Israel. Então, Jesus não aceita a glória humana, ele foge. Esse momento é o que Jesus vai sozinho orar. Ele sai da multidão que o seguia há dias. Olha que coisa impressionante, Jesus sai. Por quê? Porque Jesus deixa claro que era necessário ele ir a Jerusalém, ele padecer, ele sofrer, ele morrer e ressuscitar. Ele não podia ser um rei apenas humano. Esse texto dá esse entendimento maior quando diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Essa palavra, compeliu Jesus, é quase, Jesus forçou um pouco eles, entrem no mar, saia dessa situação. Talvez já era tarde, o dia inteiro, eles cansados, mas era como se eles estivessem empolgados com a multidão. Né? Jesus fez um grande milagre. Aí Jesus, como quem diz, empurrando eles, dando um livramento, saiam daqui. Só que o livramento de Jesus era para dentro de um problema, para dentro de uma tempestade. Será que Jesus não sabia que eles iam para... Estava colocando eles dentro de um problema? Na verdade, ele estava dando um grande livramento. E essa é uma das ideias desse texto, conforme o comentarista, o Warren, ele traz essa ideia de que era um grande livramento. Não era maldade de Jesus, colocando eles dentro de um problema, mas era livrando de um problema maior e treinando a fé, a confiança deles. Jesus compeliu-os. Eu não quero passar uma impressão errada de Jesus, mas como se Jesus tivesse empurrado eles para dentro daquele barco. Vão, vocês precisam passar por isso. Não é assim na nossa vida? Se a gente comparar, às vezes Deus nos coloca dentro de uma tempestade, dentro de um vento forte, não é para o nosso mal, mas é para nos treinar, é para nos santificar, é para... como fez aqui neles, mostrar-se, revelar-se, treinar confiança e fé. Eu não imagino muito Jesus dando um escorão em alguém, empurrando, mas é mais ou menos essa ideia, talvez carinhosamente conduzindo, um bom pastor conduzindo as suas ovelhas, conduzindo a tempestade, conduzindo a um problema. Como isso é glorioso, a gente... pensar nos problemas da nossa vida, na igreja, em tudo. É Deus que nos colocou ali, às vezes para nos livrar de tanta coisa que a gente, no esfriamento, nos livrar de negar a fé, para conhecê-lo mais no meio da tempestade, no meio do sofrimento. Ninguém vive sem sofrimento. Ninguém vive. Às vezes um avivamento que Deus está nos dando. E a gente reclamando, e a gente, eu não aceito, eu não quero esse sofrimento. Mas Deus está no controle. Ele continua, verso 23 ainda do texto de Mateus.
Ou melhor, no 22, Jesus estava despedindo as multidões que queriam fazer dele rei sem passar pela cruz. Verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Algumas vezes os evangelhos mostram Jesus sozinho, orando, fugindo da multidão, da glória humana. Como a gente precisa aprender isso? A gente precisa, muitas vezes, estar sozinho diante de Deus. Ele estava ali sozinho. Ele faz o milagre da multiplicação dos pães, ele fica sozinho, mais na frente ele volta a ensinar. Eu sou o pão da vida, ensina nas próximas aulas. Eu sou. Começa Jesus a ensinar os 7 eu sous que nós encontramos no livro de João. O primeiro é eu sou o pão da vida. Uma referência ao eu sou do Antigo Testamento, a divindade de Cristo. Primeiro ele está sozinho, ele está ensinando, ele está revelando. Eu sou o pão da vida. Ele está sozinho, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. Muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Já era de madrugada, entre 3 a 6 horas da manhã, da madrugada, eles remando com dificuldade, o vento soprando, e Jesus vê e vai lá ao encontro deles, mostrando a nós que Jesus sempre vem ao encontro nosso, sempre Ele virá, ainda que demore, ainda que pareça demorado, ainda que para nós Ele esteja atrasado, mas Ele vem, Ele vem. E um dia Ele voltará para buscar a igreja, Ele intercede pela sua igreja também. Ele vem andando por sobre o mar, que poder. Ele andou por sobre o mar, mostrando que é Senhor das leis, é Senhor da natureza, tem poder sobre tudo. Para Ele não há porta fechada, Ele abre portas onde não há porta, Ele é o Deus do impossível, ele não precisa pedir licença, Deus é livre, Deus é soberano. E Jesus, mostrando aqui, revelando a sua divindade, age da mesma forma, de forma soberana, anda sobre o mar. Os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Que medo, né? Que luta, aterrados. Essa palavra é muito forte, né? Medrosos, aterrados, talvez cabeças baixas, temendo. É assim que a gente fica, não é? Nas tempestades da vida, sem entender, duvidando, perguntando por quê. E Jesus, verso 27, imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que esse sou eu aí já é bem forte, já é uma preparação para o grande eu sou. Logo à frente, lá no Evangelho de João, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Aqui ele já está dizendo, sou eu, é a mesma palavra, sou eu. Sou mesmo, de ontem, hoje, eternamente, sou eu, estou aqui. Não é um fantasma, não é a tempestade, sou eu que estou aqui ensinando vocês. Isso é tão bom, quando a gente, nas lutas da vida, ao invés de desesperar, ao invés de culpar alguém, ao invés de ver Satanás, veja Deus, sou eu. Estou no controle da tua vida, sou eu sei o que estou fazendo. Como a gente precisa ver Deus, a gente vê tanta coisa, a gente vê demônio, a gente vê... Claro que às vezes os demônios podem até estar ali também agindo, tentando, pode. Mas tem um governo maior. Tem alguém maior que governa os demônios, que usa até o mal, digamos assim, transforma em bem. Sou eu, não temam, não temam. E, de repente, aparece Pedro, né? No outro texto não aparece Pedro, mas aí está Pedro. Mais uma vez, Pedro sendo Pedro, manda-me ter contigo por sobre as águas. Quem teria essa coragem? Só Pedro, né? Manda, se é o Senhor mesmo, manda-me ir sobre as águas.
E o Senhor, pela misericórdia, ainda permite. Ele disse: vem, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Que privilégio, que honra ali. Na verdade, Jesus estava se revelando como Filho de Deus. O texto lá de Marcos, no finalzinho, a gente não vai ler, mas diz que eles, quando viram aquele milagre, eles creram que ele era o Filho de Deus. O texto, ou melhor, nesse aqui vai dizer isso no verso 33, mas lá no de Marcos vai dizer que eles não tinham entendido muito bem a multiplicação dos pães. Eles estavam sem entender. Eles viram a multiplicação dos pães, mas o coração ainda estava meio inquieto, meio em dúvida. Aí agora, quando Jesus faz esse milagre, anda sobre as águas, Pedro ali vem, aí eles entendem que Jesus era divino, que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir-se, gritou: salva-me, Senhor. A humanidade de Pedro, né? Quando tira os olhos do Senhor, ele tem medo, ele afunda, mas grita: vem, Senhor, e o Senhor socorre mais uma vez. O Senhor vem quando sua igreja grita: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos voltar para o texto de João 6, verso 16. Vamos meditar um pouco mais sobre esse texto aqui, à luz desses outros também que foram citados. Então, voltando um pouco, Jesus anda por sobre o mar, por volta de 3 a 6 horas da madrugada. Eles foram no barco sem Jesus. Primeiramente, Jesus ficou sozinho, foi orar. Jesus sabia tudo que ia acontecer e permitiu, e os coloca ali dentro do barco, como já vimos. O vento soprava forte e agitado, e era escuro. Diz o verso 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Verso 17, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. 18, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Verso 19, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Eles, de repente, veem Jesus andando por sobre o mar. A divindade de Jesus aqui é mostrado o seu poder sobre a natureza. Aqui mesmo no livro de João, mostra lá no capítulo 1, que tudo que se fez na criação foi feito por meio dele. Jesus já estava na criação, com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, ali ele criava, por meio de Cristo foram feitos, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Então aqui é mais uma prova, mostrando a divindade, ele é o Criador, ninguém poderia andar sobre o mar, dessa forma que Jesus fez, ordenar Pedro andar, senão alguém divino, senão o Filho de Deus. Ele controla a natureza. Ele controla toda a criação, conforme João capítulo 1 e Gênesis 1 a 3 também. João aqui está ensinando, né, aos seus leitores, mostrando, trazendo milagres, trazendo histórias,
fatos mostrando que ele é o Filho de Deus. No capítulo 2, verso 11, lá em Caná, diz que Jesus fez aquele primeiro milagre, transformando a água em vinho. Ele manifestou a sua glória e creram nele. Então esse era o objetivo dos sinais, de mais uma vez aqui outro milagre. Andar por sobre o mar, acalmar a tempestade. Alguns veem 2 milagres aqui. Acalmar a tempestade, andar. Ainda tem um milagre de Pedro. Para que isso? Para manifestar a sua glória. E muitos creram nele. Os discípulos aqui creram nele. Ao mesmo tempo que eles creram, eles estavam possuídos do temor, do vento. O temor de Jesus, acharam que era até um fantasma. Temor, às vezes as coisas sobrenaturais geram temor. Quem não teme? Quem não teme diante da glória, diante do poder? É grande demais para nós. Nós somos tão humanos. Eles também eram. O Senhor governa a criação. Verso 20. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. 21. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus lhes disse: sou eu. Ele estava se revelando, ele estava certamente fazendo uma referência, né, ao Mar Vermelho, a Êxodo, quando ele se revela ali para Moisés, como Javé, como Jeová: eu sou, não temas, eu sou. É muito importante. Eles precisavam entender que havia uma ligação. O mesmo Deus do Antigo Testamento agora era o Novo, cumprindo as promessas. Jesus não era novidade, eles esperavam o Messias. Então Jesus ali estava confirmando: sou eu, o grande eu sou. Essa passagem, né, no mar, no lago ali de Genezaré, faz lembrar também a passagem pelo Mar Vermelho. Aquele que abriu o Mar Vermelho, agora anda sobre as águas. Aquele que alimentou o povo no deserto com maná, também deu pão, multiplicou os pães. Então, muitas coisas no Evangelho, no Novo Testamento, eles usam o Antigo Testamento, eles confirmam. O próprio Jesus confirmou tantos textos do Antigo Testamento. E muitas vezes os escritores do Evangelho também faziam isso, citavam textos, passagens. Toda escritura é inspirada por Deus, útil. E aqui tem essa semelhança também, com o maná no deserto, com a multiplicação ali dos pães, andando sobre as águas. Jesus abriu o Mar Vermelho. Ele é o mesmo, grande eu sou, o Senhor da criação, o Senhor de todas as coisas, aquele que estará sempre, sempre conosco. Quando Deus se revela como eu sou, significa eu serei sempre o mesmo. Estarei sempre com vocês, não temam, eu sou o mesmo. Isso é muito importante. Se a gente tem um momento do texto que o Senhor diz: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Às vezes a gente está do mesmo jeito, sem fé, mas a verdade é essa, que Ele é o grande eu sou, Ele está sempre conosco, serei sempre o mesmo, Ele cuidará sempre de nós. Ele estará sempre conosco nas tribulações da vida, nos dias mais difíceis, nos mais gloriosos. Eu sou sempre o mesmo. Eles precisavam ver o milagre, mas eles precisavam ver a tempestade. Deus não muda na hora do milagre, Deus não muda na hora da tempestade. Ele é o mesmo. Eles precisavam passar pelo milagre, ver o milagre do pão se multiplicando, mas eles precisavam passar pelo sofrimento também. Ele não muda. Na hora do sofrimento, às vezes a gente pensa que Deus muda. Cadê Deus? Que eu não estou vendo Deus agir, porque Deus está permitindo. Ele não muda, Ele é o mesmo Deus na hora do sofrimento também. Eu sou eu, não temam, não temam. Não temas. Verso 21 diz que eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino,
alguns comentaristas veem aqui o milagre, né? Diz que logo o barco chegou ao seu destino. Então, provavelmente o vento cessou, se era uma tempestade, parou e o barco conseguiu chegar ao seu destino. Vem aqui outro milagre nesse texto. Voltando um pouco, o verso 18, diz que Jesus os levou ao lago. Em outras palavras, Jesus os levou aos sofrimentos, levou à provação. E diz aqui que começava a empolar-se, agitado pelo vento, rijo que soprava. Vamos tirar algumas lições daqui. Jesus sabia o que estava fazendo, sim. Ele sabia que ia colocar aqueles queridos irmãos no meio de uma dificuldade, sim. E por que ele fez isso? Por que ele fez isso, né? Jesus às vezes coloca o seu povo no meio da prova, no meio da luta, sim. Ele sabia, ele é soberano. Agora tem uma diferença. Nós vemos que, no caso de Jonas, Jonas foi para o meio de uma tempestade, o mar agitado, por desobediência. E ali sofreu, e ali sentiu dores. Mesmo assim se arrepende, mesmo assim clama, mesmo assim Deus vem socorrê-lo. Só que há outro tipo de tempestade, é quando você não desobedece, você está obedecendo, mesmo assim você vai para o meio da tempestade. É diferente. Essa é a provação, esse é o ensino, nós temos certeza que o Senhor virá ao nosso encontro, Ele virá. Na verdade, Ele vem, até quando a gente está desobediente, que a gente se arrepende, Ele vem também socorrer. Mas há esses dois tipos, é importante a gente observar. A tempestade por causa da desobediência, que é o caso de Jonas, e às vezes a tempestade mesmo para os obedientes. Ele levando-os ao sofrimento, sim. Mateus 14, 22. Impeliu-os Jesus. Jesus fez os discípulos embarcar, tirando-os de um perigo maior. Como já expliquei, Jesus estava ali livrando eles da glória humana, do reino humano. E não é assim na nossa vida. Às vezes Deus está nos colocando em uma situação difícil, mas é nos trazendo um grande livramento. Estava pensando na vida do pastor Valberto, né? A gente sofre, a gente ora, quantos dias já, mas diante desse texto pode ser um grande livramento. A gente não entende. A gente não entende. Mas Jesus estava ali livrando eles de algo humano, de um reino meramente humano. Tira eles, Jesus acalma a multidão e os tira dali, vai sozinho. Eles não imaginavam que era para o bem deles. Tirando-os de um perigo maior, da glória humana. Capítulo 6, verso 15, tem uma referência que eu quero ler. 6,15 diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Quer dizer, Jesus sabia que os homens estavam vindo para fazê-lo rei. Aí Jesus, quando percebe, Jesus foge, Jesus sai e livra os seus discípulos, sem eles talvez nem perceberem, mas talvez reclamando: não, Senhor, a gente quer isso aqui, é melhor a gente ficar aqui. Jesus: não, vão, eu sei o que eu estou fazendo com vocês. Eles tinham visto o grande milagre, a multiplicação dos pães, citado nos 4 evangelhos, um milagre tão importante. Eles estavam extasiados, se bem que não compreenderam bem. Eles precisavam ver outros milagres, eles precisavam aprender no sofrimento. A nossa confissão de fé de Westminster, ela fala em alguns capítulos, como por exemplo da perseverança. Ela diz que a gente precisa aprender a perseverança, que o Senhor é que nos dá essa capacidade de perseverar até o fim. E aqui nesse texto os discípulos estavam aprendendo a perseverar. Nós precisamos também aprender.
Às vezes, a confissão de fé confirma de acordo com a palavra de Deus. Às vezes, Deus permite a tentação, até mesmo uma queda, para nos ensinar e para nos santificar e nos levar a odiar o pecado, a fugir do pecado. Às vezes, depois de uma queda, a gente é mais santo. Às vezes, depois de uma tentação, a gente diz, como eu sou humano, eu estava muito orgulhoso. Às vezes a gente está feito os discípulos, viu o milagre, a gente fica crente demais, a gente fica, eu sou melhor do que todo mundo, eu vi a glória de Deus. A gente precisa entender que a gente não passa de um pecador, redimido, salvo, mas ainda humano. A gente precisa entender, somos humanos, calma, você é humano, tenha calma. Eles precisavam aprender isso, dependentes de Deus. E Deus, no seu poder, usa até mesmo uma tentação, uma queda, um fracasso para a gente aprender. Como é difícil entender isso. Como é ruim quando a gente cai. Vocês já caíram em pecado? Já. Eu sei que todos já. É tão ruim, a gente se sente tão mal. Eu não acredito que eu caí de novo. Eu não queria. Eu pensava que eu estava já perfeito, já quase parecido com Jesus. E de repente Deus mostra a gente. Você é um pecador. Cuidado para não cair nas tentações. Dependa de mim a vida inteira. Essa é uma das lições. A gente, às vezes, confia demais. Eu já sou crente demais. Eu já tenho tantos anos de crente. Aí Deus permite. Você depende de mim. Confie em mim. Persevere. Não se orgulhe de ser crente. Seja humilde. Dependa de mim. São lições que a gente só aprende dentro do barco. A gente só aprende no sofrimento. O livro das mulheres, que foi ontem ministrado por Renatinha, que está ali, a professora. Obrigado, Renatinha, por sua palestra, soube que foi muito boa. Queria ter assistido. Eu vou rapidamente citar aqui, capítulo 5. É o livro 8 Mulheres de Fé. Então, tem a história no capítulo 5 que foi ministrada ontem, que é a Anne Stille e seus hinos. A língua melodiosa que cantou, o grande louvor do seu Redentor. Eu não vou me delongar muito, mas é um exemplo disso, de uma mulher que sofreu e aprendeu com o sofrimento. Diz aqui que Anne tinha 14 anos. 14 anos. Vemos pela primeira vez muitas referências no diário da madrasta de Anne a uma febre, a qual a medicina moderna tem argumentado convincentemente ter sido a malária recorrente. Anne sofreu com isso por toda a vida, e as maiores consequências teriam sido anemia, fraqueza, susceptibilidade e outras infecções. Esse quadro também ocasionou episódios de febre alta e deixou Anne vulnerável a contrair tuberculose. Na época, a malária era comum na Inglaterra, e assim vai. Essa mulher, ela desde criança sofreu e foi grandemente usada por Deus. Ela se tornou a autora de vários hinos preciosos. Da Igreja Batista ela era. Então, como Deus usou ali o sofrimento para aquela garota aprender quem era Ele, a depender dEle, a confiar nele, a ser usada por Deus para centenas de igrejas, centenas de pessoas. Deus, através do sofrimento, revelou-se para ela e a ensinou. Aqui nas anotações de Simone, eu acho que foi ontem durante a palestra, não sei, Renatinha, mas essa nossa irmã Anne, ela sempre buscou glorificar a Deus, mesmo nessas lutas tão grandes. Ela não buscou o reconhecimento humano. Nem o nome dela, às vezes, ela colocava nos hinos. Ela não queria aparecer. Ela estava cheia da confiança, da dependência em Deus. E, às vezes, o sofrimento nos ensina isso. Ela se destacou na sociedade. O ministério, ela muitas vezes escreveu sobre a cruz, sobre a graça, sobre o consolo, sobre a eternidade e a entrega, né? Coisas que ela precisava aprender, a entrega, a confiança, o consolo, a graça, a cruz, a eternidade. Isso a gente só aprende no sofrimento.
Tem coisas eternas que a gente só aprende no sofrimento. O valor da eternidade, o valor da vida eterna, que a vida é breve, que logo passará, que a eternidade está logo aí, daqui a pouco a gente está na eternidade. A gente só reconhece às vezes no dia do sofrimento, porque às vezes a gente fica empolgado demais com as coisas dessa terra. Quem sofre aprende. A cruz, ela aprendeu bem sobre a cruz, o seu Senhor que sofreu. Assim foi a vida e a obra de nossa irmã Anne, da Igreja Batista. Jesus orou sozinho. Nesse texto nos mostra também que a compreensão de João era essa, era Jesus que ora por sua igreja. Ele socorre a sua igreja. Como já falei, esses milagres desse capítulo inteiro, eles vão mostrar uma lição e depois uma prova. Qual é a lição? Foi a multiplicação dos pães. Eles, de certa forma, estavam orgulhosos, e também a lição de que podemos cair. A prova foi o vento forte. Tem coisas que só aprendemos no sofrimento. Como é importante a gente reconhecer que para Deus não há impossíveis, que Ele é aquele Deus que abre e ninguém fecha, como está lá em Apocalipse 3, 7. Esse é o nosso Deus. É o Deus que para Ele não há impossível. Ele abre e ninguém fecha. Eu quero contar uma historiazinha que a gente viveu agora nas férias, coisa muito simples, mas que para mim foi significativo, mostrando que Deus abre e ninguém fecha. O que eu passei foi tão simples, mas para mim foi uma grande lição. Nós estávamos viajando para Fortaleza nesses dias, foram 5 dias de férias maravilhosos, e pareceu que foi 15, de tanta coisa que a gente fez. A gente, com exagero, a gente rodou o Nordeste todinho em 5 dias. Brincadeira, viu, irmãos? A gente foi para Fortaleza, veio Mossoró, Recife e tal, Buscaçara. Foi muito bom. Graças a Deus eu tenho uma esposa missionária que topa, viu? Vamos embora, bora. Eu ainda joguei em Fortaleza, ainda participei do campeonato lá, perdemos mais uma vez, mas foi bom demais. Foi bom demais. Então, 5 dias super cheios, cansativos, mas maravilhosos. O carro ainda falhou. Quando chegou na entrada de Fortaleza, o sinal lá, trânsito para tudo quando é lado, o carro para no sinal. Eu digo, mas e agora? Quem é que vai empurrar a gente aqui? Não tinha nem quem empurrasse. E eu já pensando em ligar para a família de Simone vir nos socorrer. Passou poucos minutos, o carro pegou, vamos embora. E no outro dia a gente deixou lá na garagem, nem tirei mais o carro da garagem, ficou lá o tempo que a gente passou, o carro ficou na garagem. Usamos os carros lá da família de Simone. Mas, na hora da saída, eu digo, e agora? Será que como é que a gente vai? É engraçado que o sobrinhozinho lá, o neto deles, é o Joel, com quase 3 anos, foi lá, pegou as coisas de mecânico, as ferramentas, para consertar o carro, viu? E pegou uma furadeira passando nos pneus. Eu digo, o Joel está ajudando a consertar o carro, feliz da vida que estava lá, sendo mecânico. Aí a gente ligou para o mecânico lá deles, mecânico de Clélio, e explicou que o carro não teve sinal nenhum no painel, a água estava tranquila, o óleo tranquilo. Ele disse, pode seguir, então, viagem. A gente voltou assim com medo, não teve nada, está bonzinho o carro até agora, graças a Deus. E ainda fomos a Recife, voltamos depois disso, está aí o carro, tudo tranquilo, graças a Deus. Mas o que eu ia contando foi quando a gente ia chegando em Mossoró, na viagem ainda de ida. Aí eu falei para Simone, eu não queria chegar tarde na casa dos outros, dos teus parentes, a gente vai chegar meia-noite ou mais, eu não queria talvez incomodá-los, não sei, a gente não combinou. Aí, vamos dormir em Mossoró. Tá bom, vamos procurar um hotel. Gente, a gente procurava lá um hotel que a gente queria ficar e só dava ocupado, lotado, cheio de todos os lados. Eu cheguei a ligar para o hotel no caminho. Eu digo, eu vou ligar, quem sabe ligando,
eu consigo uma vaga. Aí liguei, falei lá com o pessoal, não, tá cheio, e realmente era antes do feriado, estava lotado mesmo. Aí eu disse, olha, eu posso deixar meu número, se alguém desistir, vocês ligam para mim, tá certo, pode deixar. Aí, durante a viagem todinha, eu esperando eles ligarem, nada. Aí eu falei para a Simone, eu disse, Simone, vamos lá no hotel, pessoalmente, para ver se tem vaga. Eu disse, bora lá no hotel, e Simone, vamos, a gente vai passar na frente mesmo. E aí descemos no hotel. Isso, e orando, de forma tão tranquila. Se Deus abrir as portas, amém. Se não abrir, olha, ele tá bom demais. É aquele tipo de fé que não exige de Deus. É aquele tipo de fé que confia. Não precisa eu dizer, está decretado, Jesus vai abrir uma porta lá. E não precisa, não fiz nada disso. Eu só confiei. Se ele abrir, amém. Se não abrir, eu durmo dentro do carro, não tem problema. Está entendendo? Então é uma fé simples. E a gente foi lá, aí fui lá, pela fé, na maior tranquilidade, aí entrei na fila da recepção. Aí Simone sentou assim bem longe, incrédula. Não, estou brincando. Estou brincando. Ela estava crendo. Tu tinha até orado, tá bom. Brincadeira, Simone, tu estava comigo. É porque ela foi sentar longe de mim, né? A fila era pequena. Aí eu entrei na fila, aí cheguei na recepção, aí perguntei a um casal que estava lá, né, trabalhando, aí fiz a mesma pergunta. Tem alguma vaga? Aí eles, mais uma vez, não tem, está lotado. Aí tinha uma jovem senhora do lado, chamada Ingrid. Aí ela olhou para mim e fez, tem sim uma vaga. Eu digo, oxente, como é que tem? Que o hotel está dizendo que não tem, essa mulher aqui fora dizendo que tem. Aí ela foi explicar, ela disse, não, olha, eu fiz uma reserva para 2 quartos, para a minha família, mas eu estou vendo que eu não vou precisar. Um só, tem 4 camas e tal, eu vou ficar só com um. Se você quiser, eu passo para você. Gente, olha, foi na hora certa. 1 minuto antes, 1 minuto depois, a gente tinha perdido. Como Deus abre portas aonde não tem. Se Ele quiser, Ele abre. Se Ele não quiser, Ele está fechado e ninguém mexe também, né? Aí, a mulher dizendo que tinha, eu fiz, espera aí. Eu ainda fui um pouco incrédulo. Eu falei, espera aí, depende do tipo de apartamento que você... Se for muito caro, eu não vou querer. Eu ainda disse isso, né? Se for muito caro, não vai dar para mim, não. Aí eles foram lá, foram falar com o gerente, ainda tivemos que esperar o gerente permitir ou não. Demoraram, mas disseram, olha, hoje é seu dia de sorte. O gerente permitiu, é milagre, é verdade. Eles usaram essa palavra, é seu dia de sorte. E ficaram extasiados, e a gente muito mais. Eu fiquei muito alegre com uma coisa tão simples, mas nos alegrou bastante. E aí eles disseram, olha, é o seguinte, vai ser algo entre vocês mesmos. Se ela quer passar para vocês, então ela passa e está tudo certo, né? A gente fez um Pix e assim o hotel aceitou e eu fiquei lá extasiado, feliz da vida, numa coisa simples dessa, que não é nada, né? Mas a gente vê o cuidado, a gente vê a simplicidade da fé, a gente vê que não precisa exagero para Deus fazer as coisas, basta se submeter, basta confiar. Não precisa. Tem gente que às vezes faz uma coisa, vai para frente do hotel, marcha, rodeia o hotel todinho. Ó, Senhor, abre uma porta lá dentro. Pode até Deus agir também, mas não precisa. Né? Eu decreto, vai ter um lugar lá para mim, eu confesso, e se eu não fizer, Jesus não vai fazer, porque ele... Isso é humano. Ele faz, a gente deve confiar. A oração é confiança e descanso, segundo a sua vontade. Ele governa as tempestades, realmente, da vida. Já estamos encerrando, irmãos. E essas são essas lições preciosas desse pequeno texto, né? E eu fiquei impressionado com essa parte, que Jesus os empurrou para dentro da tempestade. Isso aí é muito marcante. Jesus, às vezes, nos coloca
onde a gente não quer, situações difíceis para a gente aprender, mas Ele está no controle. Não temam, a gente está crescendo, a gente está aprendendo. É tanta coisa, tanta luta nesse mundo, na vida de cada um de vocês. Eu fico aqui olhando, estou aqui olhando, imaginando, tudinho. Estou olhando para Rita, eu sei algumas dificuldades da vida de Rita, né? Mas não temas, Rita, confia, continua crendo, esperando, obedecendo. Esse é o que a gente pode fazer. Raquel, eu conheço também as lutas de Raquel, Francisco e sua família, Márcio, Tiel, Antão, Júnior, meu Deus, olha, só desse lado aqui, olha, só desse lado, Tarcísio, família, Renatinha, que vai para Portugal, feliz da vida, mas tem luta também, não tem, Renatinha? Pode a gente ir para Portugal, as lutas não saem não, né, Renatinha? A gente vai para a Europa passear, mas não está lá sendo ensinada por Deus, né, Renatinha? E é assim, Regilene, Juarez, Lourinalda, Simone, Léo, André, meu Deus. Estou olhando só de um lado, olha. As tribulações que todos nós aqui temos. Diácono Eric com seu irmão, a família, minha família, meu Deus, parece que aqui tem mais de todos. Aqui tem mais de todos, mas estamos confiantes. Não temas, não temas. Essa é a ordem de Deus. Sou eu. Ele está no controle, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode levar. A pessoa pode viver, pode morrer. Eu curo e eu firo, diz a palavra de Deus. Ele é soberano, Ele curou uns, Ele livrou, Ele fez Pedro um grande milagre, está lá em Atos. A igreja orou e Pedro foi livre das prisões. Certamente a igreja orou, Tiago foi decapitado, quase na mesma semana. Está vendo? Então, a gente não pode, porque Deus fez uma coisa, não é obrigado a Ele repetir a mesma coisa toda vez. Ele é soberano, Ele faz, Ele cura quando quer, Ele salva quando quer, e Ele... Assim é a Bíblia, assim é a Bíblia. Ele abre a porta quando quer, se Ele não quiser também está tudo bem. Está tudo bem. Tem hora que Ele não abre, sim. Isso. Afundou. É verdade, Marta. Sempre, sem desviar. E ainda levanta, é misericordioso. Quando Pedro clamou, ele ainda veio socorrer Pedro. Desse jeito, Marta. O segredo não é segredo, está revelado na Bíblia. O ensino é esse, não tire os olhos de Jesus. Mesmo na tempestade, mesmo na luta, mesmo no dia mau. Hoje também, como eu já falei, está sendo falado sobre os mártires, né? Os primeiros mártires, nos faz lembrar Estevão, que sendo apedrejado, não tirava os olhos também de Jesus. Viu Jesus assentado, contemplou a glória, e ainda ali compreendendo, perdoando. Assim, quando nossos olhos estão na fé, mesmo levando pedradas, mesmo na tempestade, a gente vai bem. Não temas, não temas. Vamos finalizar com o cântico e a oração. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas. Mais uma vez. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua, te tomo pela mão, a tua mão direita,
Digo, não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Vamos ficar de pé, a gente está finalizando com a oração. Eu queria pedir, não sei se vai dar certo, mas eu falei rapidamente, né, das dificuldades dos irmãos aqui da direita, então queria que a gente orasse uns pelos outros. Os irmãos que estão desse lado, orem pelos que estão do outro lado e vice-versa. A gente vai fazer uma oração. E qual vai ser a oração? É essa, né? Que Deus fortaleça, que eles não temam nas lutas da vida, que confiem no Senhor, que creiam que para Deus não há impossível, que Deus é soberano. Só isso, né? A vida de cada um. E ainda vou pedir mais, se for possível, vá até lá, escolha um deles e ore com eles. Se vocês tiverem essa liberdade e quiserem fazer isso, escolham um dos irmãos e ore pela vida dele nesse momento. Quem desejar poderá sair do lugar e orar uns pelos outros. E assim a gente vai finalizar orando uns pelos outros. Virou. Às vezes eu faço isso, misericórdia. Podem orar, irmãos, uns pelos outros. Podem orar. Vou dar um tempinho, depois eu encerro com a oração e com a bênção apostólica.